E aí galera, aqui é o Felipe Vieira do On The Clock e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando tudo o que aconteceu nesta semana 6 da NFL, a semana 6 do Fantasy, trazer para vocês também opções já de streaming de quarterbacks, streaming de defesas para a próxima semana, semana 7, a semana do apocalipse da semana de folga, né? Essa Bipocalypse. Nesta semana, muitos times importantes para o Fantasy estarão de bye, e aí a gente pode ter surpresinhas nessa próxima rodada. Aí, aqueles caras que estão invictos, aqueles caras que estão mal, podem dar um passo a mais nessa próxima semana. E também aproveitar para trazer os waivers. Não estão lá essas coisas como na semana passada, mas tem alguns nomezinhos aí para lá de interessantes. Antes de começar a falar das notícias, lembrar você de aproveitar que está só começando o podcast, ainda não falamos nada de muito importante. Siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista. No Twitter é _futebolista, no Facebook Fantasy Futebolista você encontra lá, que tem todos os posts que são enviados lá pelo Instagram, é por lá que a gente troca uma ideia. Quem quiser mandar um direct manda, quem quiser comentar nos posts dedicados durante a semana, comente, dúvidas de escalação, dúvidas de trocas, dúvidas de waivers, drops principalmente, né? E por aí vai. Além disso, assine este podcast, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music ou também em qual que eu esqueci. Tenta começar sem o roteirinho pra ver o que acontece. Enfim, você que está ouvindo esse podcast, já assina pra você não perder. Sempre eu gravo na segunda e na quarta-feira, então já cai no sistema aí de noite. Se você quiser ouvir antes de dormir, ouvir durante o Monday Night Football da segunda, dá pra ouvir vendo aquele futebolzinho na quarta-feira, dá pra ouvir, e que eu acabo só mandando aí, só divulgando no dia seguinte, certinho? Então assine e mande para seus amigos, não seja egoísta, vamos fazer esse podcast crescer cada vez mais. Vamos agora falar das notícias. Segunda-feira sempre é notícias, principalmente de notícias ruins, né? Tivemos uma notícia que não é ruim, que foi a troca do Zach Ertz, que jogou na quinta-feira pelo Philadelphia Eagles e fez seu jogo de despedida lá em Filadélfia. Foi trocado por uma escolha de quinta rodada e mais um cornerback, que agora me fugiu o nome, mas era uma escolha de sexta rodada que os Eagles inclusive estavam de olho e acabou indo lá para Arizona. Agora está em Filadélfia e o Zach Ertz vai lá para se utilizar daquele espaço que Max Williams deixou, né? Max Williams fora da temporada, então o Zach Ertz chega para ser o tight end titular aí do Arizona Cardinals. Falar algumas notícias aqui de lesões e algumas implicações dessas notícias. A gente teve o Antonio Gibson, que saiu do jogo, né? Ele que tá com um problema no... De novo esse shin, cara. Shin eu olhei semana passada. A tradução. Canela. Eu ia falar a palavra. Canela. Ele tá com uma fratura por estresse na canela e acabou saindo do jogo. Então vai ter que ficar de fora. E provavelmente ele pode perder aí até 3 meses, o que tiraria ele da temporada. Dura notícia para quem apostou no Antonio Gibson. Para mim é um dos meus jogadores prediletos, o Antonio Gibson. Tenho ele, onde consegui ter ele eu tinha, porque realmente ele é um jogador assim que pode te ajudar a ganhar uma semana. Agora fora, deve abrir caminho aí pro J.D. McKissic, isso se o time não for atrás de mais nenhum outro jogador. Tivemos uma lesão também no jogo entre Houston Texans e Indianapolis Colts. O T.Y. Hilton, que estava jogando bem, acabou saindo no segundo tempo da partida com uma lesão no quadríceps. Então, não se sabe ainda se ele deve perder a semana 7 ou não. A espera, pode ser que ele fique fora de 1 a 3 semanas, mas a gente já tem uma notícia da segunda-feira de que a princípio está tudo certo. Ele pode ir a campo nesse final de semana se ele não tiver dores, enfim, se ele estiver apto. Tivemos também uma lesão no pé do Paris Campbell, ele que saiu no primeiro tempo ainda de jogo. Não se sabe ainda qual que vai ser a severidade dessa lesão, né? Ainda foi determinada, não consegui encontrar nenhuma notícia aqui sobre ele. Vamos ver se eu consigo encontrar rapidinho agora.
o Paris Campbell. O Paris Campbell é uma lesão significativa, então o cara não consegue jogar, né? Não consegue ficar saudável, o Paris Campbell. No jogo entre Chargers e Ravens tivemos aí a lesão do Latavius Murray. Foi uma lesão de grau alto no seu tornozelo. E ele deve perder de 2 a 3 semanas. Ou seja, semana 7 ele não joga. E ele na semana seguinte terá a semana de bye. Quem sabe ele retorna na semana 9. Até lá, assim, eu não tenho nenhum running back dos Ravens como proposta aqui de waivers, tá? Já avisando, se você está ouvindo para ouvir quem é que vai escolher lugar. Eu já vou falar agora. Pode ser que o Tyson Williams volte a ter oportunidade. Não sei. Pode ser que o Devonta Freeman seja o número 1. Pode ser também. Le'Veon Bell, eu acho que é praticamente o terceiro dessa lista. O que eu vi dele, nos lances que eu vi pelo Red Zone... Cara, ele parece que não tá afim de jogar, ele pega a bola, ele era um cara muito bom, a visão dele era muito boa, porque ele conseguia prever as jogadas e entrar pelos gaps que acabavam sobrando ali na defesa adversária, formadas pela linha ofensiva. Só que parece que ele fica ali esperando, é um marasmo. O touchdown dele também é uma falta de urgência, sei, eu acho que ele não quer mais jogar futebol americano. Então, pra mim, se tiver que apostar em alguém, eu diria que o Devonta Freeman naturalmente seria o novo número 1 da equipe. Pô, mais uma lesão de... Só que o Tyson Williams ainda eu acho que pode ter uma oportunidade aí, quem sabe aparecer num jogo e ser o número 2 aí na próxima partida. Tá ocorrendo um revezamento, né? A gente teve o Kadarius Toney do New York Giants agravando sua lesão no tornozelo ainda no primeiro quarto do jogo, não voltou e deve perder algumas semanas. Muita gente me perguntou sobre o Kadarius Toney no domingo, no sábado, no Dúvidas de Última Hora. Ainda bem que eu não disse pra ninguém escalar ele. Porque eu não pensava que o cara ia se machucar, claro, né? Não tenho bola de cristal. Mas eu acho que a volta do Sterling Shepard já ia complicar um pouquinho a pontuação dele. Então, ainda bem que eu não pedi pra ninguém ir. Muita gente mesmo com essa dúvida do Kadarius Toney, mas eu ainda acho que não era o momento para colocar ele de titular. Se você colocou por sua conta em risco agora, não vai colocar porque ele tá fora de algumas semanas. Os wide receivers dos Panthers, o Alex Erickson e o Terrace Marshall Jr. sofreram concussões durante a partida contra os Vikings e eles estarão no protocolo de concussão questionáveis para a semana 7. Se passarem no protocolo, tudo certo. A lesão que mais provavelmente preocupa o pessoal do Fantasy Football é a lesão do Kareem Hunt. Ele sofreu uma lesão que, num primeiro momento, muita gente tinha medo que fosse uma lesão de Aquiles. Mas o movimento, assim, se tem algum médico pode me corrigir. Mas na hora que ele cai, parece muito uma lesão na panturrilha. Eu não sei porque que cresceu tanto essa expectativa de que pudesse ter sido Aquiles, porque ele agarra, dá pra ver que ele dá uma agarrada. Pode ser que quem sofra Aquiles aconteça a mesma situação, sente a mesma coisa, mas ele dá uma agarrada como se fosse realmente uma lesão na panturrilha, e é o que apareceu, uma lesão de grau 2, então ele deve perder aí de 4 a 6 semanas, provavelmente vai ir para Injury Reserve. O quarterback Baker Mayfield na mesma partida reagravou uma lesão no ombro, ele deslocou novamente e pode ter machucado ali algum ligamento, alguma coisa nesse sentido. A gente ainda não sabe como que ele vai seguir se ele vai tentar ainda continuar, ou se ele vai... Aparentemente ele vai continuar jogando com todos os cuidados, enfim, mas a gente já sabe aí, para quem tem ainda wide receivers dos Broncos, tomar cuidado, porque ele provavelmente vai acabar tendo que fazer uma cirurgia na off-season. E o Odell Beckham Jr. sofreu também uma lesão aí no segundo quarto, acabou retornando para o jogo, então deve estar disponível para quem se assustou com a lesão, ele deve estar disponível para semana 7, sem problema algum. No jogo entre Dallas Cowboys e New England Patriots, a gente teve também o Dak Prescott sofrendo uma lesão de grau 1 na sua panturrilha, semana das lesões de panturrilha, então entre uma semana e 3 semanas é esperado a ele
estar 100%. A princípio, como a semana 7, semana de folga dos Cowboys, aí intensificar os treinamentos, intensificar a recuperação, pode ser que ele já volte na semana 8 e ninguém nem lembre disso depois no final das contas. A gente teve também o Alex Collins sofrendo uma lesão no quadril e no glúteo, causando ele tendo que sair da partida. A gente não sabe ainda quanto que ele vai estar disponível no próximo jogo. A princípio, pode ser que ele esteja disponível, depende da gravidade da lesão. Mas se tudo correr bem, ele que inclusive tem um dia a mais, né? O time só joga no Monday Night Football da próxima semana. Então Collins pode estar disponível para quem quer dar uma tentadinha aí em DJ Dallas. Pode ser que seja uma boa opção de ter pelo menos no banco. Ainda mais se tu tem Chris Carson ou tu tem Alex Collins nessa situação. Ele pode ser uma boa pedida. Vamos então falar sobre o review de toda essa rodada 6, de todas essas lesões. Não, lesões a gente deixa pra trás. Vamos falar de coisa boa e coisa ruim. Agora vamos falar de pontuação no Fantasy Football. Review da rodada. Começando então falando sobre o jogo de Thursday Night Football, o jogo de quinta-feira, né? O jogo de Thursday Night Football ficou feio, né? O jogo de quinta-feira passada, Thursday Night Football, vitória do Tampa Bay Buccaneers, 28-22 sobre o Philadelphia Eagles, o meu Philadelphia Eagles, que até olhando pra pontuação parece, nossa, não, eles até tentaram, não, jogaram mal pra caramba. Jalen Hurts terminou com 26 pontos, foi um dos melhores quarterbacks da semana e teve 115 jardas. Pensa nisso, só nisso. É um absurdo. O Tom Brady passou pra quase 300 jardas e não chegou a 19 pontos, não chegou a ser um quarterback 1 na semana. Mas falando de pontuação no Fantasy, tivemos show do Leonard Fournette, um dos melhores running backs nesta semana 6. Tivemos também show do Antonio Brown, 19.8 pontos em half PPR, 9 de 13, 93 jardas, um touchdown para ele, ótima partida. Quem ficou abaixo foi Chris Godwin e Mike Evans, né? Foi o show do Fournette, show do Antonio Brown e os outros jogadores ficaram abaixo. A gente teve também um touchdownzinho aí do O.J. Howard, que completou recebeu 6 bolas das 7 bolas na sua direção para 49 jardas e um touchdown. Um nome aí interessante se você tem Rob Gronkowski na equipe. Tô falando agora porque eu não vou levantar esse nome lá na frente nos waivers. Mas se você tem Rob Gronkowski, olha, quem sabe, né? Um O.J. Howard é quem parece ter, até porque o Cameron Brate não aproveitou bem aí a sua situação. Lembrando que o Fournette acabou fazendo esses 27.7 pontos com 2 touchdowns e passando aí das 100 jardas de scrimmage. Não chegou a 100 jardas nas carregadas, mas teve 22 carregadas. Ronald Jones, mesmo com o jogo entre aspas garantido, não entrou em campo. Então, mais um motivo aí para você não apostar tanto nele. Do lado do Philadelphia Eagles, tivemos um Miles Sanders pouco utilizado, né, e quando conseguiu escapar uma vez ou outra, porque realmente a defesa adversária não estava esperando corridas, por isso que ele conseguiu ganhar umas jardinhas, mas muito mal no jogo corrido do Philadelphia Eagles, né, e no jogo aéreo não é diferente. Zach Ertz foi o grande pontuador da partida por parte do Philadelphia Eagles, tirando o Jalen Hurts, claro, 4 de 6, 29 jardas e um touchdownzinho para ele. Falei pra vocês na minha aposta da semana que eu tinha quase certeza que pelo menos um touchdown ele ia sair. Então acabou tendo aí 10.9 pontos, pontuação de tight end 1. Pra ele o melhor wide receiver da partida acabou sendo o Quez Watkins. Teve recepções, uma ou duas recepções mais longas e teve a conversão de 2 pontos, mas ali pontuação de wide receiver 3 apenas pra ele. Devonta Smith também um bust e o Jalen Reagor 0 de 3. Sem falar mais nada sobre isso. Passando para os jogos de domingo, tivemos o jogo em Londres. Jacksonville Jaguars venceu sua primeira partida desde a primeira semana de 2020, onde tinha vencido o Indianapolis Colts na estreia. Depois de tanto tempo acabou ganhando do Miami Dolphins, então Miami Dolphins 1 de 5, uma vitória, 5 derrotas. Jacksonville também uma vitória e 5 derrotas. Falando de fantasy, a gente teve um Tua Tagovailoa tendo pontuação de quarterback 1, foi bem. Passa a ser uma opção de streaming, já falamos nele. Myles Gaskin abaixo, né, para quem esperava um pouco dele. Houve uma distribuição de carregadas, o destaque pelo jogo corrido foi o Savon Ahmed do lado de Miami Dolphins, mas 4.2 apenas em half PPR, é muito pouco. Destaque aí sim para esses caras aqui. Jalen Waddle, 10 de 13, 70 jardas, 2 touchdowns, 24 pontos para ele. Se deu bem com a saída do Devonta Parker, com a não participação aí ainda fora Will Fuller. Acaba sobrando mais, né, pro Waddle, e vem tendo, assim, o jogo foi bem interessante para quem apostou nele, principalmente Ligas Dynasty. É um nome a ficar de olho.
O Mike Gesicki também teve um destaque, né? Teve 115 jardas em 8 recepções, 15,5 pontos para ele, foi um dos melhores tight ends nesta semana. Do lado de Jacksonville, Trevor Lawrence era a minha aposta da semana, não foi tão bem assim, né? Teve problemas durante a partida, não chegou nos 15 pontinhos. Agora um cara que sim está detonando é o James Robinson, né? Muito seguro, muito seguro. Tá caminhando para ter mais uma boa temporada, para terminar mais uma temporada como running back 1. Atualmente o 9º em PPR, o 7º em standard, né? O começo foi muito devagar, senão ele ia estar lá nas cabeças, com certeza. Então tem tudo para chegar lá na frente. Lembrando que a próxima semana o Jackson está de folga. Ele que fez em 17 carregadas, 73 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 28 jardas. No jogo aéreo, destaque para Marvin Jones, 7 de 10, 100 jardas, um touchdown para ele. Jamal Agnew teve pontuação de quase de wide receiver 2, muito próximo, e o Laviska Shenault acabou ficando abaixo. Muitos drops para o Shenault, senão ele teria feito uma pontuaçãozinha melhor. 6 de 10 recepções, 54 jardas apenas por Shenault. Nos tight ends, a gente tem que destacar que o Dan Arnold é o cara mais utilizado nesse ataque, porém ainda está faltando, ainda drops, ainda falta uma química um pouco melhor com o Trevor Lawrence, ainda não é um bom jogador aí para fantasy. No jogo que se esperava muito no domingo, não foi tudo isso, né? E tivemos aí vários jogadores sendo bust na partida. Baltimore Ravens 34-6 para Los Angeles Chargers. Justin Herbert mal, não conseguiu desenvolver a defesa de Baltimore, segurou as pontas. Austin Ekeler também não entregou aquilo que se espera dele, apenas pontuação aí de running back 3 nessa semana. Keenan Allen abaixo, Mike Williams abaixo, ambos nem o wide receiver 3 nessa semana 6. E acabou que o Jared Cook teve um pouquinho de destaque porque teve o touchdown, né? 4 de 7, 25 jardas no touchdown, tendo pontuação de tight end 1. Do lado dos Ravens, Lamar Jackson também teve um jogo ruim, não foi só o Justin Herbert. O Latavius Murray se destacou até pelo touchdown, muito dependente de touchdown. Devonta Freeman também, pontuação de ambos de running back 2. Mas o Le'Veon Bell também fez touchdown, mas em 8 carregadas ele teve 18 jardas. Foi uma assim, 9 carregadas pro Murray, 9 carregadas pro Freeman, 8 pro Le'Veon Bell. Parece o backfield dos Patriots, né? Tem que fugir disso aqui, pelo amor de Deus. Assim, por mais que a gente esperava uma facilidade até, né? Um jogo favorável, nem pontuação de running back 1 para nenhum deles. Agora no jogo corrido sim, que aí é problema. Tirando o Mark Andrews, que em 5 de 6 teve 68 jardas no touchdown, uma boa pontuação para o tight end nessa semana. Marquise Brown teve um fumble, ele não agarrou uma bola que seria touchdown. Teve 4 recepções em 5, mas seria touchdown, teria pelo menos uma pontuação aí de wide receiver 2, de repente. Um cara que foi bastante acionado até foi o Rashad Bateman. Isso é bom para o primeiro jogo dele na NFL, 4 de 6, 29 jardas, mas uma pontuação bem baixa, né? Apenas 4.9 pontos em half PPR. Tivemos um jogo que demorou para engrenar, mas acabou engrenando e acabou sendo bem interessante para vários jogadores no Fantasy, que foi a vitória dos Vikings 34-28 sobre o Carolina Panthers. Kirk Cousins até o momento melhor quarterback da semana com 27.52 pontos. Dalvin Cook voltou sem muita participação do Madison na partida. Foram 29 carregadas, 140 jardas, um touchdown terrestre, 2 recepções para 3 jardas e um fumble. Mas mesmo com o fumble ele acabou tendo uma semana espetacular com 20.3 pontos em half PPR. No jogo aéreo também tivemos destaque, né? Adam Thielen, 11 de 13, 126 jardas para ele, mais um touchdown. Teve uma corridinha de 2 jardas, 24.3 pontos em half PPR. O KJ Osborne teve um touchdown no final do jogo, acho que foi o touchdown da vitória, inclusive, né? Ter 6 de 7, 78 jardas, o touchdown ajudou bastante. Senão ele não teria tido essa semana tão espetacular assim. Teria uma semana pior do que o Justin Jefferson. Dá pra se dizer um bust, 9 pontos? Até dá, 8 de 14, né? Foi o cara mais acionado nesse ataque. Apenas quase metade das recepções apenas, né? 80 jardas e um fumble para ele. Não teve a semana mais interessante, bem marcado também, óbvio. E tivemos também o Tyler Conklin, tendo uma pontuação ok para quem apostou em ligas profundas, o tight end dos Vikings. Do lado dos Panthers, Sam Darnold não conseguiu mais ter aquele desempenho tão bom. O Chuba Hubbard foi beneficiado com o touchdown, acabou tendo pontuação de running back 2 com o touchdown, até porque subiu bastante a ponteira nessa semana, mais running backs pontuando bem do que wide receivers, inclusive. E do jogo aéreo, isso aqui é muito engraçado, cara. Robbie Anderson acabou como o melhor wide receiver da partida, o melhor recebedor da partida por lado dos Panthers. Só que até o finalzinho do jogo ele tinha uma recepção em 9.
uma recepção em 9 bolas na sua direção. E vários drops, não é tudo bola, mas não, teve muito drop. Acabou com 3 de 11 para 11 jardas e um touchdown. Acabou com 8.6 pontos, pontuação de wide receiver 3. E o DJ Moore, que teve 13 bolas na sua direção, agarrou apenas 5. Com 73 jardas, ok. Um fumble acabou tirando ele aí de uma pontuação melhor do que o Robbie Anderson, mas o Robbie Anderson melhor da partida. Nenhum destaque do lado dos tight ends nessa partida também pelos Panthers. Tivemos a vitória dos Packers 24-14 sobre o Chicago Bears, com show de Aaron Rodgers. Não chegou nas 200 jardas, mas 2 touchdowns aéreos mais um touchdown terrestre lhe garantiram uma das melhores pontuações de quarterback na semana. Aaron Jones mais uma partida muito boa do running back, 13 carregadas, 73 jardas, 4 de 4, 34 jardas e um touchdown para ele, pontuação de running back 1. Davante Adams não foi um dia tão especial para ele. Teve pontuação apenas de wide receiver 2, com 4 de 5 para 89 jardas, mas ele teve algumas jogadas bem interessantes ali que ajudaram bastante a equipe como um todo. E o Allen Lazard, para quem apostou em ligas mais profundas, também passou dos 10 pontos nesta semana. O Robert Tonyan também a hora que eu vi o Tonyan recebendo bola de espaço, semana ele vai um pouquinho melhor, né? Acabou com 2 pontinhos em Half PPR. Do lado dos Bears, Justin Fields ainda muito cru, precisa melhorar bastante ainda para ser um produto interessante para o nosso Fantasy Football. Khalil Herbert, para quem escalou, para quem ouviu minhas dicas, 19 carregadas, 97 jardas, um touchdown terrestre, mais 2 recepções para 15 jardas. Pontuação de running back 1, foi um dos bons running backs nessa semana. Deve ter mais semanas nesse sentido, porque se o Damian Williams voltar, ele ainda vai ter bastante carregadas. Ele teve 18 na semana passada. E pelo jeito que ele jogou, ele pode ter oportunidades ali na red zone. Isso é pra lá de interessante. No jogo aéreo tivemos um Allen Robinson. Foi a melhor participação dele no ano? Não, ele teve uma semana 2 com 9.4 pontos. Essa ele fez 7.3. Foi acionado, 7 bolas na direção, mas apenas 4 recepções. Ainda o destaque do time no jogo aéreo segue sendo o Darnell Mooney. 5 de 8, 45 jardas e um touchdown aí pro segundanista. Cole Kmet foi o melhor tight end, mas também com pontuação irrelevante para o nosso Fantasy Football. Seguindo aqui, temos a vitória do Cincinnati Bengals, 34-11 sobre o Detroit Lions. Detroit Lions segue com dificuldades na NFL. Jared Goff mal, horrível. D'Andre Swift até ok, teve uma pontuação boa. Teve uma pontuação aí quase de running back 1, mas o touchdown ajudou. Questão de jardas, ele teve 67 jardinhas só. Então, complicada a situação aí, que começaram tão bem, os running backs, e agora estão tão... O Half PPR acaba ajudando nesse sentido, porque foram 5 recepções pro D'Andre Swift. Jamal Williams não foi tão utilizado nessa partida, acabou, entre aspas, sendo um bust, O melhor recebedor acabou sendo o Amon-Ra St. Brown, 5 de 7, 26 jardas e uma conversão de 2 pontos para ele, mas uma pontuação irrelevante. E o TJ Hockenson apareceu novamente, 8 de 11, 74 jardas para o tight end, pontuação de tight end 1. Do lado dos Bengals aí a gente tem destaques. A gente tem um Joe Burrow, que teve uma ótima semana, um dos melhores quarterbacks. Joe Mixon também, ativado para o jogo, 18 carregadas, 94 jardas, 5 recepções para 59 jardas, um touchdown. Teve um fumble também, mas não atrapalhou, assim como o Dalvin Cook não atrapalhou nos seus pontinhos, 22.8 em half PPR. Chris Evans, o calouro, teve um touchdown aéreo, um touchdown bonito, acabou com 49 jardas aéreas. O calouro fez uma pontuação aí bem digna, 14.2. Ja'Marr Chase teve algumas boas jogadas, mas acabou parando apenas como wide receiver 2 na semana. T. Higgins ainda não conseguiu desenvolver o seu jogo, e o Tyler Boyd tá ficando para trás com o retorno do Higgins, Para quem apostou no Boyd, a volta do Higgins está atrapalhando bastante. O CJ Uzomah acabou tendo um touchdown, mas não bateu para uma pontuação de tight end 1. Também é muito dependente de touchdown, É difícil de apostar num cara como esse. Tivemos a vitória dos Colts 31-3 sobre o Houston Texans. Carson Wentz fazendo uma partida ok, não foi quarterback 1, mas teve uma partida ok para quem apostou aí nele como streaming. Pelo menos não foi um bust na semana, Tivemos pontuações bem baixas de boa parte dos quarterbacks. Jonathan Taylor foi o grande destaque do jogo em pontuação, 14 carregadas, 145 jardas, 2 touchdowns para ele, mais uma recepção, um dos melhores running backs nesta semana. Najee Harris novamente apagado. Eu acho que
passa a ser difícil escalar o Nyheim Hines, né? Ele vem numa sequência muito ruim. Tirando o jogo de Seattle, o primeiro, e o jogo contra Tennessee, ele teve jogos até negativos. Ele teve um jogo aqui no meio desses jogos. Aqui o Marlon Mack, teve gente que me perguntou, né? Como é que ia seguir o Marlon Mack? Cara, não te preocupa com o Marlon Mack, que ele não vai ter volume, a não ser que um Jonathan Taylor se machuque. Então o Marlon Mack é só mais um nesse elenco. Paris Campbell foi o melhor wide receiver por parte dos Colts. Pontuação de wide receiver 1, uma recepção, né? 51 jardas e um touchdown. Ou seja, já se foi de novo a temporada para ele. E o Molly Cox com uma recepção também, mas para 28 jardas e um touchdown, teve pontuação de tight end 1. Do lado de Houston, tem algo a se destacar? O Davis Mills foi mal, não teve, apesar da partida ser boa para ele em questão de pontos para o quarterback, não foi bem. Mark Ingram com 18 carregadas, 73 jardas para o veterano, 2 recepções, não conseguiu também. Pontuação de running back 2, ok, mas até o time insistiu em carregadas, né? O jogo estava entregue já. Nessas horas tem que começar a usar mais os outros recebedores, os outros running backs, né? David Johnson, que recebe bolas, pouco utilizado, fumble também. Esse time de Houston aí, pelo amor de Deus. Desculpe se tem algum torcedor de Houston, mas caramba, que coisa, hein? Se tem um destaque é o Brandon Cooks, 9 de 13, né? Voltando a pontuar relativamente bem. 89 jardas pro wide receiver. Tivemos o Nico Collins como segundo melhor wide receiver aí por parte de Houston. Eu apostei em uma liga, se eu não me engano, no Chris Conley, porque eu tava sem jogadores. Fui no Chris Conley, que teve até um volume na semana passada, mas o jogo não fluiu pros Texans de jeito nenhum. Passando agora pro jogo, a vitória, né, dos Rams, assim, categórica sobre o New York Giants. Jogo terrível do Daniel Jones, mas vou começar falando pelos Rams. Matthew Stafford, um dos melhores quarterbacks na semana, 25.24 pontos para ele, em pontuações normais. Teve um fumble, teve uma interceptação, mas 4 touchdowns garantiram uma boa pontuação para ele. Darrell Henderson, um touchdown terrestre, um aéreo, ótima participação. Assim, é outro cara que, como o que eu comentei antes, como o James Robinson é outro cara para se ficar olhando de perto. Atualmente o 10º em standard, 13º em PPR, mas vai terminar bem. Teve um jogo que ele não participou, claro, mas ele vem mantendo uma média muito boa de pontuação e deve ser assim pro restante da temporada. Tivemos um Cooper Kupp novamente muito bem, 9 de 12, 130 jardas, 2 touchdowns, um dos melhores wide receivers na semana. Robert Woods, acabou que o touchdown salvou um pouco a pontuação, mas uma pontuação baixa, apenas o wide receiver 3 pro Woods. Nenhum outro destaque aqui. O Tyler Higbee até teve 5 de 5, mas uma pontuação baixa, com apenas 36 jardinhas. Do lado dos Giants, como falei, Daniel Jones, jogo para esquecer, né? Um fumble, 3 interceptações, nem tudo foi culpa dele, mas caramba, ele fez menos 15, para ter uma ideia, no Scott Fish Bowl, e eu tinha ele e o Davis Mills. O Davis Mills acho que acabou com um ponto negativo, uma coisa assim. É uma pontuação diferenciada lá. Pontua por passe incompleto, mata o cara se ele levar sec, interceptação, então nem se fala. Fumble, perde muito, muito ponto. E eu acho que vou fazer a pior pontuação de toda a conferência nessa semana. Terrível, terrível, terrível. Nada deu certo no time. E não vejo um caminho muito bom. Aí depois do início, eu tô que nem os Broncos. Qualquer outro time também começou 3-0 e os Raiders, né? Eu acho. Os Raiders, não lembro quanto que eles estão. Acho que é os dois. Começou 3-0 e aí agora tá lascado. Então, eu tô indo pra um 3-3 que ainda tá de bom tamanho pelos últimos jogos aí. O Devontae Booker também era uma opção boa para se escalar nessa semana pela questão do volume, mas o problema é que o jogo foi para um lado muito ruim pro Booker, né? Os Rams se colocaram rapidamente à frente, abriram uma larga vantagem, aí tu esquece o jogo corrido, né? Pelo menos ele teve pontuaçãozinha aí de running back 3, para não dizer que foi tão mal utilizado, né? Se ele tivesse tido aquele touchdownzinho do Penny, quem sabe aí pelo menos uma pontuaçãozinha melhor, ele não teria ido tão mal na semana. O Sterling Shepard, 10 de 14, 76 jardas, o melhor wide receiver por lado dos Giants. E a gente teve, como eu falei, o Kadarius Toney, e antes de se machucar já tinha recebido 3 bolas, estava até jogando bem, mas enfim, deve perder algumas semanas. Nenhum destaque também nos tight ends dos Giants. Passando agora para outro jogo onde também um time
acabou abrindo uma larga vantagem sobre o outro e o outro não conseguiu mais jogar. Kansas City Chiefs 31-13 sobre o Washington. Patrick Mahomes voltando a ter uma pontuação boa, 23.98, pontuação de quarterback 1. Darrell Williams, outro nome aí que muito se falou na semana passada, teve 2 touchdowns, quase bateu nas 100 jardas nessa semana, 89 jardas para ele, 3 recepções, 21 carregadas. É o cara que, sem Clyde Edwards-Helaire, é um cara que tu pode apostar semana sim, semana também. Tyreek Hill teve novamente uma semana boa, 9 de 12, 76 jardas, um touchdown, pontuação de wide receiver do 1. DeMarcus Robinson, quem apostou, eu pensei seriamente em apostar nele, nessas ligas ali que eu falei, por exemplo, que eu apostei no Chris Conley. Mas o DeMarcus Robinson, tu olha pra dizer, ele tem que acertar uma bola e ser touchdown. Será que vai dar? E acabou dando, né? Outro cara também que se podia apostar era o Pringle, também não deu. O Mecole Hardman teve uma sequência boa, acabou tendo fumble, também não acabou bem. Travis Kelce, devendo? Não tá devendo, né? Mas 8 de 11, 99 jardas, 13.9 pontos, falta o touchdown. Ele atualmente é o melhor tight end da liga, mas não foi mais o diferencial como foi na primeira semana e também na segunda semana do Fantasy. Do lado de Washington, Tyler Heinicke tinha um confronto bem favorável, não conseguiu aproveitar a oportunidade, foi mal na semana. Como eu falei, Antonio Gibson se machucou, mas antes disso ele tinha 44 jardas, 2 recepções. Essas 44 jardas em 10 carregadas. J.D. McKissick entrou também pela situação de jogo, teve 8 recepções para 65 jardas. É o nome da vez aí. Em ligas mais profundas, Jared Patterson pode ter aí uma possibilidade no jogo terrestre. Um bust da semana, Terry McLaurin, né? 4 de 8, 28 jardinhas apenas. Quem apostou também no DeAndre Carter em ligas mais profundas não se deu muito bem. Agora quem apostou no Ricky Seals-Jones, sim, né? 4 de 6, 58 jardas, um touchdown pro tight end que vem substituindo. E vem substituindo bem aí o nosso Logan Thomas. Passando pro jogo aqui, outro jogão que tinha áreas de jogão nesse final de semana. Arizona Cardinals 37-14 no Cleveland Browns. Kyler Murray, pontuação de quarterback 1. Outro cara, ele não foi tão bem na semana passada, mas essa semana foi bem. Os running backs, como já era esperado, teriam uma tarde difícil. Até tiveram mais combinados, aí passaram das 100 jardas. Mas não conseguiram render, né? A linha é muito boa, então dificulta bastante. DeAndre Hopkins foi um destaque na semana, um dos melhores wide receivers, com apenas 3 recepções, 55 jardas, mas 2 touchdowns. Então de 2 das 3 recepções acabaram tendo pontuação e isso acaba gerando pontuação no nosso fantasy também. AJ Green, 5 de 6, 79 jardas, 1 touchdown. Pontuação aí quase de wide receiver 1. E o Christian Kirk também foi relevante, né? 16 pontos em half PPR pro Kirk, 16.4 pro Green e 19 pro Hopkins. Rondale Moore acabou não tendo tanta pontuação nessa semana. E como já era esperado, né? Nenhum tight end teve recepções. Até teve uma bola pro Daniels, mas ele não agarrou a bola. Do lado de Cleveland, Baker Mayfield mal, né? Baker Mayfield é muito complicado tu escalar ele no fantasy, eu acho que a chance dele já foi no ano passado, né? Ele já não mostrou nada e aí complica. A gente teve um Kareem Hunt que também teve dificuldades contra a linha defensiva do Arizona Cardinals até a lesão. Acabou não tendo uma pontuação boa. Pontuação de running back 2, ok. Mas se esperava bastante, até sem o Nick Chubb. Parece que o filme se repete, né? Sem o Nick Chubb, ele parece que ele não consegue render a mesma coisa que ele... O jogo dos Browns não funciona sem ter aí o seu dragão de 2 cabeças no jogo terrestre. Destaque da partida por lado dos Browns foi o Donovan Peoples-Jones, 4 de 5, 101 jardas, 2 touchdowns. Um touchdown foi via um Hail Mary, 24.10 pontos em half PPR, foi o melhor pontuador em toda a partida, mas ele não está nem nos meus destaques de waivers. Eu acho que é muito 880 essa pontuação aqui. Eu acho que você vai mais se irritar com o Donovan Peoples-Jones do que realmente ter um retorno dele. Em ligas profundas, em semana de bye, ok, tu quer tentar um 880, beleza. Agora, é difícil confiar em algum desses wide receivers. Por mais que o Odell Beckham quase teve pontuação de wide receiver 2, 10.4 pontos aí pro Beckham. Muita gente também pediu do Felton. E eu disse, não, esquece o Demetric Felton. Se tem alguém que você quer tentar e arriscar, que de repente o Nick Chubb não jogue, Kareem Hunt fora, pra mim é o D'Ernest Johnson. Eu acho que é o cara mais preparado aí para assumir
esse backfield se o time não for atrás de algum nome fora. E os tight ends, que o David Njoku teve um destaque na semana passada, nessa semana não foi bem, apenas uma recepção, 6 jardinhas para o Njoku. Outro jogo aqui, jogo que teve muito garbage time, então as pontuações estão um pouquinho bagunçadas pro lado de Denver, foi a vitória dos Raiders 34-24 sobre os Broncos. Derek Carr foi bem, Terry Bridgewater foi bem, ambos pontuação de quarterback 1, mas como eu falei, Derek Carr foi mais competitivo, Terry Bridgewater se aproveitou mais do garbage time. Kenyan Drake foi o destaque no jogo terrestre. Assim, é até difícil de explicar para vocês, porque o Josh Jacobs teve 16 carregadas contra 4 do Drake. Porém, o Drake nessas 4 carregadas e nas 2 recepções, uma vez em cada uma recepção e uma carregada, acabaram com um touchdown. Ele acabou sendo um bom running back na semana. Eu teve ligas que eu apostei nele até semana passada. Nessa semana eu não coloquei ele, porque ele não vinha entregando nada. De repente a mudança aí técnica da equipe acabou dando mais possibilidades para o Drake. Josh Jacobs não foi mal, mas pontuação somente de running back 2, apesar do seu touchdown. Henry Ruggs foi um cara bem interessante para o Fantasy, 3 de 4, 97 jardas, um touchdown para ele. Pontuação de wide receiver 1, eu ia dizer quase que eu estava olhando a pontuação dos running backs aqui. Foi bem, eu acho que, inclusive vou falar dele depois lá nos waivers. Hunter Renfrow abaixo, né? Apenas 5 alvos na sua direção, agarrou 3 bolas para 36 jardinhas. Darren Waller mais uma vez sem protagonismo, 5 de 5, 59 jardas para o tight end. Do lado dos Broncos, como eu falei, teve garbage time. A gente teve no jogo corrido um 50-50 pro Gordon e pro Javonte Williams, quase a mesma pontuação, inclusive, pros dois. O Gordon teve um pouquinho mais de jardas, o Javonte Williams teve uma carregada a mais, um pouco mais de jarda terrestre, o Gordon um pouco mais de jarda aérea, e acabou que os dois aí tiveram pontuação somente de running back 3, então um anulou o outro praticamente. O Courtland Sutton teve uma ótima pontuação, um dos melhores na semana também, 8 de 14, 94 jardas, o touchdown para ele. O Tim Patrick, mais uma vez, enquanto o Tim Patrick agarrar touchdown, ele vai ser um cara pelo menos pro flex. Teve pontuação de wide receiver 2 na semana, 3 de 6, 42 jardas e o touchdownzinho pro Patrick. Tivemos também destaque com o Noah Fant, 9 de 11, 97 jardas e um touchdown. Um dos melhores, se não o melhor da semana, inclusive. O Noah Fant, né? É muito ponto aqui. Deixa eu dar uma olhada até se ele não foi o melhor da semana. Semana 6, stats, 2021, tight ends, pontos. Noah Fant, o melhor tight end da semana. Então, foi utilizado, ok, garbage time, mas se alguém apostou nele, se alguém utilizou ele, se alguém tem ele em alguma liga, com certeza não ficou nem um pouco preocupado com o garbage time. Só se você for aí torcedor dos Broncos. Tivemos a vitória apertada do Las Cowboys sobre o New England Patriots, 35-29. Dak Prescott, ótima pontuação na semana, 445 jardas. Tu quer que o Dak Prescott passe a bola, é tu dar um jogo difícil para ele. O cara, ele é bom. Ele é bom, não dá pra... Ele é bom, cara. Ele é muito bom. 3 touchdowns. Teve uma interceptação, ok. Um fumble, ok. Porém, ajudou a equipe a vencer, com certeza. Teve, inclusive, o touchdown da vitória pro CeeDee Lamb. Antes de chegar no CeeDee Lamb, né, Ezekiel Elliott, 17 carregadas. Pollard, 10 carregadas. Ezekiel Elliott com maior pontuação. Não chegou a ser um running back 1, mas teve 15.4 em half PPR. É uma boa pontuação até pro Elliott, não é um diferencial, mas é uma boa. No jogo aéreo, como eu falei, destaque para o CeeDee Lamb, 31.6 pontos para ele em half PPR, 9 de 11, 149 jardas e 2 touchdowns pro segundanista. Calor não, né? Segundanista. A Amari Cooper um pouco abaixo, é difícil falar em bust, mas 8 pontinhos é pouco para ele. E o Dalton Schultz, apesar do jogo ser difícil, 5 de 6, 79 jardas, uma boa pontuação aí pro Tyrande, os 10.4 pontos que ele fez em half PPR. Mac Jones, assim como o Justin Fields, não vem tendo uma boa participação para o Fantasy, não é um bom nome aí para a gente apostar nos nossos times. Damian Harris teve uma boa semana, depois de a galera se assustar um pouquinho, eu inclusive, 18 carregadas, 101 jardas, um touchdown, mais uma recepção para 7 jardas. Teve pontuação de running back 1, então foi um diferencial. Ramondre Stevenson teve uma boa participação, 3 de 3 para 39 jardas e mais 5 carregadas, um touchdown corrido.
Quem sabe aí pode ser que ele comece a ter mais volume. Foram 13.7 pontos em half PPR. Brandon Bolden acabou ficando para trás. E no jogo aéreo, a gente teve o Kendrick Bourne fazendo um touchdown longo, 75 jardas nesse touchdown, porque ele teve apenas uma recepção. Acabou como um wide receiver 2. Jacoby Myers segue sendo o cara mais acionado via aérea desse time, mas a conversão de 2 pontos e apenas 44 jardas em 5 recepções não lhe deram uma pontuação maior do que um de um wide receiver 3. E o Hunter Henry, para quem está apostando aí entre os dois tight ends dos Patriots, Hunter Henry vem se destacando em 2 recepções, 25 jardas e um touchdownzinho para ele. Pontuação de tight end 1, John Smith não está chegando lá. E no jogo da noite, o Sunday Night Football, tivemos a vitória do Pittsburgh Steelers, 23-20 sobre o Seattle Seahawks. Que decepção esses dois quarterbacks, né? Nenhum dos dois quarterbacks chegaram aos 10 pontos no jogo. Do lado do Seattle, o Geno Smith teve 9.26 e do lado dos Steelers o Big Ben teve 9.86. Agora o jogo corrido sim, o jogo corrido funcionou. Do lado dos Steelers, Najee Harris, 24 carregadas, 81 jardas, 6 recepções, 46 jardas e um touchdown. Tá caminhando para ter aquela temporada que se imaginava. Atualmente é o 5º em standard, o 3º em PPR, indo muito bem aí o Najee Harris. Do lado do Seattle, a gente teve um Alex Collins também produzindo 20 carregadas para ele, 101 jardas, um touchdown, mais uma recepção para -3, mas teve pontuaçãozinha muito próxima de running back 1, ajudou para quem apostou nele no Fantasy. No jogo aéreo, aí sim a gente começa a falar em decepção. Deontay Johnson foi o cara que se salvou em toda a partida. 9 de 13, 71 jardas, pontuação de wide receiver 2, quase wide receiver 1, mas 14.10 pontos para ele. Os demais todos foram, dá para se dizer, bust, né? Chase Claypool, 2 de 7. O DK Metcalf até teve 6 de 7, 58 jardas, mas teve um fumble ridículo no final da partida. Ridículo. Sai do campo, cara. Sai do campo. Não, ele ficou dentro do campo, tomou um fumble quase... Eu ia dizer quase que entregou o jogo, mas perdeu o jogo igual. Tyler Lockett, 2 de 7. Ele e o Claypool aí fazendo... campeonato de quem não agarra mais as bolas. Os tight ends a gente tem que destacar e começar a aumentar um pouco o destaque para o Pat Freiermuth. Apesar do Eric Ebron ter tido um touchdown terrestre, a maior pontuação dos tight ends foi o Freiermuth. 7 de 7, 58 jardas, passa a ser um cara interessante. Pontuação de wide receiver 1 e do lado do Seattle, para quem tentou apostar no Everett, quem se deu bem foi quem apostou no Disley. Apesar de 8 jardinhas do touchdown, também deu um pouco mais de pontos, mas não bateu pontuação de tight end 1. Então não foram suficientes aí no Fantasy. Antes de começar a falar de streaming, vocês já conhecem a Fanatic Sport Nation? Se não conhece, a Fanatic é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo mês, tem entregas em todo o Brasil. Acesse fanaticsnation.com.br. Acesse também o Instagram @fanaticasportnation para ficar de olho nas novidades. E utilizando o cupom FF10 você tem 10% de desconto em qualquer compra no site. Destacando aqui que teve um lançamento para você, torcedor do Cleveland Browns, uma arte bem bacana, bem interessante dos Browns, aí vale a pena conferir, mesmo se você for apenas um fã de futebol americano e não tem esse problema com a camisa. Eu, por exemplo, não tenho problema, eu torço para os Eagles, tenho minha camiseta dos Eagles, trouxe uma camiseta quando fui assistir Chiefs e Chargers no México em 2019, trouxe uma jersey do Mahomes, trouxe um casaco, um canguru, a gente chama aqui, dos Chargers, uso pra caramba. Assim, não tem galho, não tem essa história de mas tu torce pro fulano, por que tá com a camiseta? Não é que nem futebol, não é essa coisa tão... Até porque futebol muita gente tem a do time e tem dos outros times perdido, né? Eu tenho uma camiseta, pra você ter uma ideia, do Rio... Não é... Como é que é o nome? É Rio Verde. Rio Verde de Goiás. É um time lá... Esporte Clube Rio Verde. Tem uma camiseta do Rio Verde. Eu vi uma vez na Netshoes, estava para fechar o valor de uma camiseta que eu estava comprando. Faltava fechar um pouquinho, olhei lá a camiseta do Rio Verde, bonita, né? Quando chegou eu disse, mas pela foto era bem mais bonita. E eu uso para jogar futebol, então tá tudo certo. Voltando, acesse
fanaticasnation.com.br e utilize o cupom FF10 para 10% de desconto. Streaming de quarterbacks e de defesas. Bora falar de streaming, lembrando que ainda temos um jogo nessa segunda-feira à noite, Buffalo Bills, Tennessee Titans, a gente faz review lá na quarta-feira do jogo, muita gente esperando pro A.J. Brown, vai jogar, interessante, vai ser, espero que seja um bom jogo, né, a gente sempre espera que jogos de horário nobre sejam interessantes pra gente ficar acordado, ligadaço até o final da partida. Falando um pouquinho também de ligadaço pro final da partida, pra quem viu o Darrell Taylor, acho que é Darrell Taylor, um jogador de defesa do Seattle Seahawks, saiu de campo ontem, meio imobilizado, muita gente com medo, mas a princípio está tudo certo com ele. Os exames não indicaram nenhuma lesão grave, então boa notícia porque foi feio, a hiperextensão no pescoço é grave, é problema, assim, dá até um choque, né, assistindo um jogo dos Steelers, depois do que aconteceu lá com o... Ai, caramba, mas Steelers linebacker injury. Ryan Shazier, um dos melhores linebackers da liga. Infelizmente nunca mais vai voltar a jogar, né? Então a gente fica sempre... Passa aquele filme de novo do Shazier, né? Que bom que ele está vivo com saúde, dá pra se dizer assim. Porque, cara, ali quebrar a costa, nenhum osso das costas é legal, né? Acaba com a vida da pessoa. Mas enfim, vamos seguindo aqui, baixou demais, né? Tá todo mundo, tava esperando essa hora legal, que é streaming, é waivers, e aí o cara me fala de notícia triste. Mas vamos seguir. Quarterback streaming, começando, Carson Wentz, quarterback do Indianapolis Colts, enfrenta os 49ers, fora de casa. O meu medo com essa partida, até destaco os 49ers lá nas defesas, é que a defesa dos 49ers é uma defesa boa, uma defesa que descansada pode fazer estrago num Carson Wentz que eu vi muitas vezes começar a se atrapalhar no pocket. Mas, na última partida, os Colts eles conseguiram deixar o pocket limpo por bastante tempo o Carson Wentz e aí ele consegue soltar braço. E para streaming, ainda mais numa semana com tantos times nessa semana 7 de bye, já falando para vocês aqui. Eu falei isso aí na quarta-feira, mas vou falar de novo todos os times que estão nessa semana de bye. Olha só, Bills, Cowboys, Chargers, Jaguars, Vikings e Steelers. Só isso vai estar de bye na semana 7. Então, você vai precisar de quarterback muito provavelmente. Para quem tem Prescott, para quem tem Herbert, para quem tem Josh Allen, o nosso querido Kirk Cousins, que vem fazendo uma boa temporada. A gente tem que ir atrás de opções. Outra opção é o Tua Tagovailoa. Até me surpreendeu como é que os Dolphins não estão de folga. Que normalmente quem joga em Londres acaba ganhando uma semaninha de folga. Eles não vão jogar contra os Falcons. Claro que hoje em dia é viagem. Os Dolphins atravessar o país para jogar em Los Angeles se duvidar, mais longe do que ir até Londres enfrentar qualquer outro time lá. Mas engraçado, 2 times da Flórida, que seria pertinho. De repente é uma das menores... Menores não, tem times mais perto. Mas uma viagem tão curta, os caras iam até Londres para jogar, né? No mínimo engraçado. Mas o Tua jogou bem. Ele se mostrou um cara interessante para fantasy. E contra os Falcons tem uma boa oportunidade aqui. Ele joga em casa contra os Falcons, então bem bacana. E falando em Falcons, falando em streaming, voltou o Matt Ryan, o nome do streaming nesse ano, né? O Kirk Cousins até era nome de streaming, mas veio se destacando e não virou mais. Avisei pra vocês isso algumas semanas atrás, daqui a pouco a gente não vai ter mais essa opção do Kirk Cousins. Mas o Matt Ryan acaba ainda tendo essa possibilidade, muito pela semana de folga também que o Matt Ryan teve, né? Muita gente dropou ele. Então ele joga contra os Dolphins, como eu falei, em Miami, e tem uma possibilidade muito boa. Calvin Ridley volta, Kyle Pitts aí de repente estourou pra liga, pode começar a render mais. E o Matt Ryan é um cara, é o nome do streaming nessa temporada. Falando em streaming de defesas, uma delas, defesa do New England Patriots, cara, eles enfrentam o New York Jets. Eles já jogaram inclusive, né, nessa temporada, Patriots e Jets, se eu não estou enganado. Vamos lá, New England Patriots, defesas. Jogou na semana 2, a defesa fez 19 pontos. Deixou só o Zach Wilson fazer 6. Teve 4 sacks, 4 interceptações, foi aquele jogo terrível.
Então, cara, não tem melhor defesa nessa semana do que a defesa dos Patriots se ela estiver dando sopa. Outra defesa interessante, eu acho interessante, é a dos 49ers, que enfrentam os Colts em casa. Muito por essa questão da semana de folga, né? Vamos ver como é que esses times que tiveram uma semana a mais para descansar vão estar nesse momento da temporada. De repente, um momento mais à frente, podem sentir um pouco mais, mas uma defesa descansada dos 49ers pode dar bastante pressão nos Colts e fazer o Carson Wentz cometer erros. É até estranho, né? Tu ter o Carson Wentz streaming e a defesa dos 49ers, mas ambos podem pontuar. Eu não acho uma coisa assim horrível. Eu não estou dizendo que o Carson Wentz vai ser o melhor da semana, eu estou dizendo que ele pode ser um cara bom para streaming, assim como a defesa dos 49ers. Não a melhor da semana, mas uma boa defesa para streaming. E os Patriots podem ser a melhor da semana contra os Jets. Isso eu não duvidaria. E outra defesa aqui para você que está procurando defesa para essa semana, a defesa dos Panthers, que encaram o New York Giants nesse final de semana, em Nova York. Daniel Jones vem do seu pior jogo, não vem numa sequência boa, ele que vinha bem no Fantasy, enganou muita gente. Vai jogar contra a defesa dos Panthers, que é uma boa defesa. Não é inegável que a defesa dos Panthers é uma das melhores defesas aí na temporada e uma boa defesa também no Fantasy. Então, 3 boas opções. Não coloquei a ordem, né? Mas vamos falar da ordem. Streaming de quarterbacks. Pra mim, a ordem é Matt Ryan, Tua Tagovailoa e Carson Wentz. Em streaming de defesas, eu diria que Patriots, Panthers e 49ers. Waivers da semana. Vamos agora para aquela sessão mais esperada por todos, a sessão de waivers. Já dizendo agora, né? A sessão de waivers tá meio... Essa semana já foi melhor, dá pra se dizer assim, já foi melhor. Mas vamos lá, falando de running backs, temos aqui o J.D. McKissic como o melhor prospecto na semana de waiver disponível. Lembrando, os waivers e os streamings são times, jogadores que estão disponíveis em mais de 50% das ligas do NFL.com. Então, J.D. McKissic é uma opção que está disponível em mais de 50% das ligas do NFL.com. O running back de Washington, sem Antonio Gibson agora, pode ser que esteja fora da temporada, pelo menos essa é a notícia que eu passei para vocês, né? Até me surpreende porque como é que isso aqui não chegou antes para mim, né? Com tanto grupo, com tanta gente. Cara, como é que não chegou isso para mim, né? Vamos ver. Na verdade, assim, a notícia pior é que ele estaria fora da temporada, é isso? Porque ele fez um exame e ainda não se sabe, ainda não tem uma solução, né? Fez hoje à tarde. Vamos ver se tem outra informação aqui, né? Tô ocupando espaço na cabeça de vocês no podcast. We'll see. Conhece o We'll see? É uma nova, vamos trocar questionável, out por We'll see. Nova. Então a gente não sabe, mas J.D. McKissic e em ligas mais profundas o Jared Patterson. Eu tenho que trazer aqui o Kenyon Drake dos Raiders, mais por um descargo, mas eu não sei como é que está sua situação de running backs, mas com ele tendo oportunidades na red zone, passa a ser um nome interessante. Você não precisa que ele seja o carregador de piano na equipe, mas se tu fez 0 running back, por exemplo, precisa que ele faça touchdown e faça ali seus mais de 10 pontos é lucro. Um cara que pode ter sido dropado na semana passada em algumas ligas, por isso que ele está aqui disponível em mais de 50% do NFL.com pela semana de folga, é o Elijah Mitchell, do San Francisco 49ers. Quem sabe se ele estiver disponível é uma adição certa. Teve muita gente que acabou dropando o Mitchell para ter que pegar um Khalil Herbert, um Alex Collins, alguém nesse sentido para ter quem colocar em jogo. E o Khalil Herbert, incrivelmente, ainda segue disponível em mais de 50% das ligas do NFL.com. Para quem ouve o podcast, quem joga nas ligas aí na Super League, com certeza não vai encontrar o Khalil Herbert. Mas dá uma olhadinha, vai que alguém esqueceu dele, vai que... enfim, ele é uma opção aí muito boa para se seguir utilizando, apesar... pode ser que alguém drope ele pela situação do Damian Williams, ele também, dizendo aqui, ele é uma opção de trocas. Não sei se é o nome que eu vou trazer na quarta, mas ele pode ser uma opção de troca sim, até porque com a volta do Damian Williams ele pode perder um pouquinho de espaço, não ter tanta pontuação assim, né? Não ser tão relevante a esse ponto como ele foi na última semana. Os wide receivers, mesmo o T.Y. Hilton saindo, ele tem uma chance de estar disponível na próxima semana. E a gente viu um velho T.Y. Hilton em campo, né?
Não velho de idade, mas o velho é aquele cara que a gente conhecia, o cara de profundidade. Um bom alvo pro Carson Wentz. Então ele pra mim, é uma dos nomes mais interessantes aqui nessa semana, pelo potencial do T.Y. Hilton. Um outro cara que segue indo bem, a galera segue, assim, não acreditando tanto, é o A.J. Green, segue tendo seus alvos. O Christian Kirk também, eu vou levantar aqui esse nome, porque ele teve mais oportunidades nessa última semana, mas ele sempre é um cara que tu não sabe quando é que ele... Coloca ele no flex, principalmente, a gente tem uma semana de bye agora, né? São nomes que vale a pena tu ter na equipe, e daqui a pouco tu precisa de algum nome que vá ser um diferencial. Daqui a pouco tu tem jogadores dos Chargers, dos Bills, dos Cowboys, cara, tu tá sem meio time, tu tem que apostar em... Tu não pode colocar alguns jogadores ali pra fazer 5, 8 pontos. Tu precisa de jogadores que têm potencial de fazer mais que isso. Então senão tu já perdeu a semana, né? Até não é, eu vou dizer pra vocês, não é ruim ter jogadores na mesma semana. Muita gente, mas eu gosto de nunca ter assim vários jogadores na mesma semana de folga. Às vezes até melhor, porque tu tem eles disponível em todos os outros jogos. Se tu conseguisse fazer um time só, imagina tu ter um time montado com jogadores dos Chargers, Cowboys e Bills. Isso não é impossível, tá? Primeira rodada, vamos ali, Austin Eckler ou Ezekiel Elliott, por exemplo. Numa segunda rodada, um Keenan Allen. Claro que o Keenan Allen não está se destacando, mas se você pegou o Mike Williams mais pra frente, um CeeDee Lamb mais alto, o Dalton Schultz da vida, ou o Dawson Knox, um Josh Allen pegou lá na segunda, terceira rodada. Então tem gente com possibilidades aí. Então assim, tu precisa de pontuações, senão tu vai entregar a tua semana. Um outro cara que também tem essa possibilidade, eu digo essa semana tá complicado, mas tem alguns caras aqui que dá pra se tentar uma vaguinha aí, é o Henry Ruggs do Las Vegas Raiders, uma outra opção aí de disponível em algumas ligas. Darnell Mooney do Chicago Bears é outro cara que pode estar disponível ainda, se está... Ele vem se destacando mais que o Allen Robinson, vem recebendo mais bolas que o Allen Robinson. Então eu não tenho certeza da informação, mas tem recebido bastante alvos do Justin Fields. Se tiver disponível, puxa ele para o seu elenco. E um nome aqui mais profundo, mas que pode ter acontecido em função da semana de folga, é o Marquez Callaway. A gente ainda não tem certeza de quando o Michael Thomas vai voltar. Se fala já que ele não vai voltar na semana 7. Seria, na verdade, ele teria, como ele entrou na temporada na PUP List, se eu não me engano, ele tem, era PUP List ou na Injury Reserve, agora eu não lembro, 6 rodadas que ele não pode jogar, mas isso não quer dizer que ele volte na 7ª, ele pode ficar mais tempo, e é o que tudo indica que ele vai ficar mais tempo. Sendo assim, na última semana antes da semana de folga, o Callaway foi bem, e pode ter uma oportunidade aqui até ainda a volta do Michael Thomas. E os tight ends? Os tight ends me chamam mais atenção que os running backs e os wide receivers dessa semana. Porque a gente tem um Zach Ertz do Arizona Cardinals, que pode estar disponível. A gente teve uma corrida por ele que acabou complicando um pouco essa situação de waivers, né, na quinta-feira, para quem tinha Dallas Goedert, para quem não tinha um nome bom e acabou apostando no Zach Ertz. Mas ele ainda está disponível em mais de 50% das ligas. Um outro cara bastante disponível ainda é o Pat Freiermuth do Pittsburgh Steelers. Acho que é um cara que você pode colocar no elenco. Tem um detalhe que na semana que vem ele não joga, né? Week 7, acabei de falar. Na semana 7 os Steelers não jogam, mas se você tem uma opção aí, pode ser mais fácil de se conseguir ele pela situação. Eu não vou pegar esse cara porque ele não joga, eu vou pegar um Rick Seals-Jones, por exemplo, que é uma outra opção aqui. Vou atrás do Rick Seals-Jones porque o Pat Freiermuth não vai jogar na semana que vem. Então, se tu tem espaço, tu tem um tight end titular, daqui a pouco o teu tight end titular vai estar fora na semana 8. E tu tem essa possibilidade do Pat Freiermuth agora, que ele vai estar de folga, eu acho que é interessante aí já ter um reserva. Isso é muito importante, né? Lembrando aqui, semanas de folga, semanas de bye. Olha sempre para a semana à frente. Você já tinha que saber quem é que está na semana 7 do teu time na semana passada. Que agora tu não vai de repente ter opção nos waivers para escolher um jogador. Então já começa a olhar quem é que tá fora da semana 8. Vamos ver, quem é que tá fora da semana 8? Week 8 NFL bye. Ravens e Raiders. Tem algum jogador do teu time dos Ravens e dos Raiders? Ele não vai jogar na semana 8. Já procura agora um cara para substituir ele. Certinho? Esse foi nosso podcast de início de semana. Uma boa semana a todos. Nos vemos novamente. Nos vemos não, né? Você não me vê.
e ouça novamente na quarta-feira. Um bom início de semana a todos, um bom Monday Night Football, bom Monday Night Miracle hoje para quem precisa de um milagre no Fantasy Football para vencer a partida. E até mais. Um abraço.